É melhor o pouco com a justiça do que o lucro com injustiça. No coração do homem esteja o caminho, o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O 10. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas, a sua boca não pode trair a justiça. Bem melhor é obter a sabedoria do que o ouro, mais vale obter o entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Amém, amados? Aqui está um recado forte de como Deus quer que nós venhamos a proceder. Está um recado forte aqui mostrando que verdadeiramente Ele está no controle de todas as coisas, porque nós podemos traçar planos, certo? Pensar no coração, fazer tudo o que nós acharmos que podemos fazer, mas Ele é que guia os passos. Ele é que dá a direção. Em vão nós estarmos assim, não estarmos atentos a entregar todos os nossos propósitos, todos os nossos planos ao Senhor. É engano. Às vezes nós vamos na nossa força, enganosamente, na força da carne, certo? Mas o Senhor não se agrada, o Senhor se cala, o Senhor espera. O Espírito Santo, Ele quer participar conosco de todas as situações, de todos os nossos propósitos, de todos os ideais, de tudo aquilo que nós desejamos. Ele quer participar para que Ele possa ser contemplado com isso, certo? E nos dar aquilo que nós pedimos, segundo a vontade dEle. Amém, amada? Então, não tem prova maior para mim, certo? De que o Senhor está no controle de todas as coisas, como diz no próprio Salmo 103, ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Então Ele tem o domínio de tudo. É engano, é muito engano nós irmos na nossa sabedoria, é muito engano nós irmos nas nossas práticas, certo? Profissionais, certo? No nosso intelecto, porque tudo isso vem dEle, nada é de nós, tudo isso vem do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós mostremos isso para Ele, certo? Aquilo que nós o desejo dos nossos corações, para que Ele possa contemplar, certo? A nossa vontade, no nome de Jesus. Vamos fechar seus olhos, vamos orar, certo? No nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Pai, que nesta noite só possa estar tomando os nossos corações, fazendo limpeza, meu Pai, em cada coração aqui presente, em cada coração dos familiares também que estão aqui presentes, meu Pai, que o Senhor possa estar trabalhando na nossa vida, possa estar trabalhando, meu Pai, naquilo, meu Pai, que nós desejamos, que nós possamos estar sempre compartilhando contigo, Senhor, para que o Senhor possa contemplar, Senhor, a nossa vontade, porque o Senhor tem prazer, meu Pai, pois o Senhor já colocou tudo disponível em nossas mãos, certo? A coisa já está tudo preparada. Jesus Cristo veio, pagou um preço e nos entregou tudo, e a Tua palavra diz que por Ele, com Ele nós podemos todas as coisas, Pai, e a Tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos, meu Pai, os projetos que tem no nosso coração, o projeto que tem no coração dos pastores desta unidade, para que o Senhor possa, meu Pai, estar ajudando, para que o Senhor possa estar incentivando, dando sabedoria que vem do alto, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, meu Pai, sobre a vida dele, revelações, meu Pai, sonhos daquilo que o Senhor pretende para cada um de nós, porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que nós estejamos cada vez mais redutíveis à Tua vontade, sedentes da Tua palavra, Senhor, vivendo a Tua vida em submissão, em obediência, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer aquilo que Te apraz, Deus. Meu Pai, porque nós fomos comprados por um preço muito alto, nós fomos comprados, Deus, somos propriedade do Senhor, Deus.
Então não podemos estar nos rebelando ao contrário, mas declarando, confessando, meu Pai, essas palavras de que nós somos verdadeiramente, meu Pai, propriedade sua e estamos submissos à tua vontade e ao teu querer. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, o Senhor possa estar trazendo a palavra através do teu servo, através do teu filho, meu Pai, uma palavra que venha encher nossos corações, que enche este lugar, uma palavra, meu Pai, que nós possamos verdadeiramente, meu Pai, estar assim cedendo a elas, porque o Senhor vem uma palavra cheia de unção, cheia de graça, pelo poder do nome de Jesus, Deus. E que o teu louvor, meu Pai, o louvor que vai ser entregue a Ti, ó Senhor, sejam agradáveis a Ti, que o Senhor receba como aroma, como perfume suave no nome de Jesus, Pai. Toma este lugar em Tuas mãos. Eu oro, meu Pai, eu oro pelo desenvolvimento de cada um de nós aqui, Pai. Eu oro, meu Pai, que o Senhor possa estar colocando no nosso coração um desejo ardente de estar Te servindo, de estar frutificando no Senhor, Pai. Debaixo de todo sacrifício, nós temos um número reduzido, mas tudo isto é do Senhor. Tudo isto é do Senhor. Sobre todas essas coisas, o Senhor está no controle, porque o Senhor é quem sabe de todas as coisas. O Senhor bem sabe o que é que o Senhor quer conosco. Por isso, Deus, eu entrego ao Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, declarando, meu Pai, que estamos predispostos à Tua vontade. Eu oro no nome de Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz em Cristo, irmãos ruióis. Vamos nos alegrar na presença de Jesus nessa noite, louvando a Ele, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Aleluia, Jesus. Que nossos corações possam, meu Senhor, Te oferecer o melhor, que seja como perfume suave, Senhor. Aleluia, as Tuas narinas nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Eu, você e eu sou Teu, você é meu. E eu quero ficar na Tua presença. Eu quero muito mais, eu preciso ir além.
quando a luz se apagar. Queremos levar a tua presença, Jesus, para casa. Aleluia, onde formos. Quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus, Jesus, só quero você. Jesus, só quero você. Jesus, só quero você. 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 Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus, só quero você. 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 Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus, que a presença de Jesus não venha a ser um momento, mas que nós possamos carregar ela onde formos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queremos te adorar. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui, Senhor. Flui dentro de mim. Pede para Ele nessa noite. És manancial, fonte inesgotável, Traz vida. traz vida ao coração. Aleluia. Como o rei Davi, eu quero te louvar. A minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor. Tu és, Senhor, majestade santa. Majestade santa. Aleluia, o nosso prazer. O Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Te amamos, Jesus. Em adoração, nos rendemos a ti. Aleluia. Eu me rendo a ti. Glória ao teu santo nome. Tu és como um rio
águas vivas flui dentro de nós. flui dentro de mim. Aleluia, Jesus. Tu és manancial, És manancial, fonte inesgotável. Aleluia. fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. A minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és, Digno és de louvor, declaramos a tua majestade, Jesus, neste lugar, nessa majestade noite. santa. O meu prazer é te dizer, Te amo, ó Senhor, como o rei Davi, eu quero te adorar, quero te louvar. Aleluia. A minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. O meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Na semana passada, a irmã Elinalva, achei que ela não via, ela está aqui. Ela estava na recepção e ela começou a louvar esse hino. E eu me lembrei da minha história com Jesus. Eu ouvi tantas vezes esse louvor, ele é tão lindo. E essa semana ele ficou na minha mente. E a parte que mais me chama a atenção é a parte que diz, como o rei Davi, eu quero te louvar. E eu estava no quarto, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração. Você sabe como Davi me louvou? Ele deixou as vestes reais. E isso nos nossos dias significa para a gente deixar as formalidades e louvar Jesus. Davi se esqueceu que ele era um rei, ele se esqueceu da posição dele. Todo Israel conhecia Davi. Então ele não podia se comportar de qualquer jeito. Mas na presença de Jesus, ele se esqueceu, ele se esvaziou dos títulos, porque ele reconhecia a majestade santa de Jesus. Na presença de Jesus, ele é o nosso rei. E que nós possamos louvar a ele, nos esvaziando de nós todos os dias, reconhecendo ele como nosso Senhor e o nosso rei. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Tu és Deus, Pai. Mediante a todas as coisas, Tu continuas sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se
a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Tu és Deus, tu és Amém. santo, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ó Pai. Somente a ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao teu nome. Pai, nós te rendemos ação de graças, declaramos autoridade, poder, majestade. Está nas tuas mãos, Senhor. Não existe nenhum outro na terra, sobre a terra e debaixo da terra, a qual nós nos prostramos, a qual nós adoramos. Por isso, recebe as nossas orações nessa noite. Recebe cada coração aqui, Senhor, contrito, desejoso, querendo mais te adorar, querendo mais engrandecer o teu nome, querendo mais ter comunhão, intimidade contigo, querendo alinhamento, aprendizado, Senhor. Queremos comer a tua palavra, queremos aprender com a tua palavra, queremos fazer com que a tua palavra não seja apenas uma letra, uma regra, não seja apenas uma disciplina, uma direção, mas se transforme em vida nas nossas vidas. Nós declaramos as nossas mentes abertas, cativas ao Senhor Jesus nesta hora, Senhor. Que haja entendimento, que haja, Senhor, nossa capacidade de raciocinar, de entender a tua palavra e que possamos colocar ela em prática em cada uma das nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, nós continuamos fluindo no teu Espírito, declarando a tua palavra sobre nós. Ela é a verdade. Uns dos nossos ouvidos, a nossa mente nesta hora, em nome de Jesus, é o que nós assim oramos, agradecidos. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém mesmo, então. Senta aí um pouquinho. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem me dado sobre criação, criador e criatura.
Diga assim comigo: criação, criador e criatura. Pronto. O irmão já fez aqui no começo, a gente vai receber aí, no final a gente ora de novo. Obrigado pela lembrança. Essas três palavras, elas têm uma mesma origem fonética, uma mesma origem gramatical, mas elas são coisas completamente diferentes. Quando nós falamos e situamos acerca do Criador, a gente está falando de Deus. Quando a gente está falando de criatura, a gente está falando de nós. Quando a gente está falando de criação, é tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Quando a gente para ver, por exemplo, a teologia, que é uma ciência que se predispõe a estudar Deus, o que é que a teologia nada mais é? É a criatura tentando entender o Criador, usando a criação como referência. Eu não sei como é que você coloca isso no seu coração, e eu queria pedir sua total atenção aqui agora. A teologia, que é algo extremamente importante para a nossa caminhada cristã, para o nosso desenvolvimento cristão, para o nosso entendimento, nossa parte doutrinária da igreja, é nada mais, nada menos do que a criatura, eu e você, tentando entender o Criador através da sua criação. A gente não conhece quem é Deus na sua essência. A gente não consegue dizer Deus senão pelas manifestações que Ele teve, que Ele faz. Quando a gente analisa a Bíblia é relatos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é relatos da manifestação, do poder, da autoridade, daquilo que Deus fez, de como Ele agiu. Mas se a gente analisar a Bíblia sob um ponto de vista meramente teórico, meramente acadêmico, e a gente estruturar tudo isso, a gente não vai conseguir chegar no coração de Deus. A gente precisa ter um lado espiritual desenvolvido, aberto, sensível, para a gente ouvir a voz dele e receber dele as revelações de quem verdadeiramente ele é. Você pega alguns exemplos. Pedro, em um dado momento, teve contato com Jesus e ele testemunhou, ele viu com seus próprios olhos o Senhor cuspir na terra, fazer um barro com aquele cuspe dele, enfiar isso no olho do cego e pedir para o cego se lavar e o cego enxergar. E ele poderia dizer: uau, agora eu já sei como é que Deus cura a cegueira. Um tempo depois, o Senhor entra e diz assim, olha para um cego agora e diz assim: você quer ver? Aí o cego disse: quero. Ele disse: então veja. E acabou, o homem estava vendo. Então a gente consegue mapear muitas vezes a manifestação de Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já tocou, por aquilo que Ele já operou. E quando a gente entra numa dimensão de conhecimento de Deus do ponto de vista espiritual, a gente precisa estar preparado para viver aquilo que talvez não esteja documentado ainda, aquilo que Ele fez, mas que Ele tem poder para fazer. Eu quero fazer um paralelo talvez extremamente ridículo do ponto de vista humano, mas a nossa relação muitas vezes com Deus, eu imagino que é como se você pega e tem a capacidade de fazer uma comida na sua casa, um bolo, uma feijoada, um churrasco, e de repente o bolo, a feijoada, o churrasco olha para você e diz assim: eu vou avaliar aquele que me criou. E ele começa a avaliar você. O ponto de vista que o bolo, o churrasco, o feijão, a feijoada, seja lá o que for, a obra das suas mãos tem para avaliar quem você é unicamente resultado daquilo que você tocou na vida dele. Não é você por completo, porque a visão que ele tem está restrita àquilo que ele experimentou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele foi tocado. Não sei como é que você recebe isso nessa noite, mas a gente precisa aprender quem é verdadeiramente o nosso Criador e entender a capacidade que Ele tem de fazer as coisas. Eu quero ler com vocês um texto, Gênesis capítulo 1, que é o texto talvez mais áureo quando a gente fala de criação. E eu quero me debruçar nesse texto nessa noite, tendo como referência algumas outras passagens. Se você tiver condições, pegue sua Bíblia.
Se não tiver condições, acompanhe aí nessa televisão. Mas seria bom, de repente, que você pegasse a sua Bíblia. Se você é daqueles que gosta de riscar a Bíblia, de repente é uma oportunidade de você pegar um papel, uma caneta, escrever, anotar alguma coisa, para depois comer, mastigar isso em casa. O livro de Gênesis, ele é nada mais do que uma amostra daquilo que Deus pode fazer. E do ponto de vista de criação, ele analisa e mostra, explica como foi a criação de Deus aqui na terra. O que ele fez com a sua própria mão, com a sua voz, com o seu querer e com o seu efetuar. Isso do ponto de vista humano, do ponto de vista palpável, daquilo que ele fez que está diante de nossos olhos. Muitas vezes se fala sobre a cronologia da criação de Deus, de como foi essa criação, que nós já conhecemos esse texto de um dia após o outro. Mas eu quero ler, antes de nós entrarmos em Gênesis 2 versículos, Salmo 90, verso 4, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmo 90, verso 4, Antigo Testamento. 2 Pedro 3, 8, Novo Testamento. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando a gente olha o livro de Gênesis e vê a criação da parte do Senhor, o texto declara, que a gente vai ler isso com um detalhe, que esse foi o final do primeiro dia, esse foi o final do segundo dia, esse foi o final do terceiro dia, esse foi o final do quarto dia, esse foi o final do quinto dia, esse foi o final do sexto dia, e o sétimo dia não tem final, porque ele diz assim: e agora é um tempo de descanso. Quando a gente olha para analisar esse texto sob o ponto de vista da teologia, a teologia, ela tem duas linhas. Ela vai dizer, ou isso foi criado dia a dia realmente, como está escrito literalmente, ou isso foi criado baseado nessas duas visões que nós lemos dos versículos aqui, em um tempo maior, mas o tempo de Deus, que é chamado tempo Cronos, diga assim comigo, Cronos, é o tempo do homem, e o tempo Kairos é o tempo de Deus. Então existe uma diferença entre o tempo de Deus, que é o Kairos, e o nosso tempo, que é o tempo Cronos. Mas independente se foi no tempo Cronos ou se foi no tempo Kairos, ele fez, e ele fará, e ele está sempre pronto, irmão Gilberto, para fazer todos os dias na minha vida e na sua vida. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando fala criou Deus, esse texto no hebraico aí é a palavra Elohim. Esse texto no hebraico é Bereshit, é um livro dos princípios. E esse termo Elohim, ele deixa muito claro do ponto de vista hebraico que ele está falando de um Deus que tudo pode. Não é apenas um Senhor, nem se refere a um Deus. Que talvez seja algo muito comum quando a gente vai numa cultura egípcia, numa cultura romana, numa cultura até hoje de alguns países, quando fala de Deus, de Senhor, talvez se admita ter muitos deuses, muitos senhores. Tem o Deus rato, o Deus lagartixa, o Deus barata, o Deus sol, o Deus lua, tudo isso. Mas Elohim está dizendo o Deus todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas, Gênesis 1:1, ele está dizendo, aquele que pode, Elohim, todas as coisas, ele criou céu e terra. Ou seja, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, passou pela mão dele. Foi ele que determinou, foi ele que fez. Gênesis, capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente para ver do ponto de vista teológico, a gente encontra um grande problema nesses dois versículos. Porque o primeiro está dizendo que Deus criou todas as coisas, céus e terra, e imediatamente depois no verso 2 ele está dizendo, e a terra era sem forma e era vazia.
E nós vamos ler aqui alguns versículos que eu quero te provar na palavra que nada que Deus cria é sem forma e vazio. Tudo que Deus cria tem uma forma e tem consistência. O homem pode criar coisas vazias, o homem pode falar coisas vazias. E é interessante essa questão da palavra, porque às vezes a gente fala alguma coisa e diz assim, a palavra dele está vazia, não tem poder. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. Então não dá para a gente entender que há alguém que fez as coisas, alguém que a gente não pode nem chamar ele de alguém, de que o Elohim que fez todas as coisas, ele lançou tudo por uma palavra, e aquilo que ele fez por uma palavra, jamais poderia ser vazio. Eu quero ler alguns textos aqui, deixa sua Bíblia aberta aí, eu vou mergulhar um pouquinho nisso aqui. Isaías capítulo 45, verso 6, diz assim, para que saiba, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Ele diz no verso 7 de Isaías 45, eu formo a luz, e crio as trevas. Eu faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? E aí mesmo no 45, verso 18, ele diz, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e o fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nada que Deus cria é vazio. Nada que sai da boca de Deus é vazio. Nada que o Senhor lança, que tem uma palavra sobre mim, sobre você, sobre qualquer coisa, nada disso é em vão. Eu quero sempre fazer essa comparação para que você entre numa dimensão de entendimento nessa noite, de que a teologia tenta mapear Deus, e é bom a gente conhecer a Deus por aquilo que Ele fez. Mas a gente precisa viver no mundo espiritual, no entendimento espiritual, de que a gente precisa estar pronto para conhecer Ele, sobretudo com aquilo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Porque se Ele declarou, se Ele lançou uma palavra, a palavra dEle não volta vazia. A palavra do homem, ela é fraquinha, mas a palavra de Deus não é. E o texto deixa claro no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Existe uma distância teológica entre esses dois textos, e aí a gente pode encontrar diversas explicações para isso também na teologia. Existem linhas teológicas que vão dizer, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, a partir daí entrou aquela história que a gente conhece do céu, da disputa do serafim com os anjos, aquela Lúcifer querendo ser mais do que Deus, ser igual a Deus, tomar o poder, a autoridade de Deus, se rebelou, e aí o Senhor o expulsou da terra. No momento que Ele expulsa da terra, Ele bate na terra, expulsa do céu, e Ele bate na terra, e quando bate na terra, a terra toma um formato de sem forma e vazia. Eu não quero aqui dizer o que é certo e o que é errado, não tenho a pretensão disso. Todas as teorias sobre isso aí para mim são extremamente aceitáveis, mas o que eu fico, sabe o que é? É que quando a palavra de Deus toca, Ele faz nova todas as coisas. Isso precisa valer para a minha vida e para a sua vida. Porque esse texto do verso 2 diz algo muito precioso na continuidade, na parte B desse versículo. Diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a gente admite que Satanás caiu do céu, bateu na terra, quebrou tudo, arrebentou tudo, deixou tudo vazio e sem forma, a parte B do versículo vai ensinar uma coisa tremenda, que mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à destruição, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao vazio e à falta e ausência de forma,
o Espírito do Senhor está presente, está pairando. E esse termo pairava aí no hebraico se assemelha mais a chocar. A gente pode comparar com uma galinha chocando o seu pintinho, como o Espírito que tivesse assim, ó, tomando conta, dizendo assim: olha, aquilo que eu criei é tomado conta por mim mesmo. Aquilo que eu formei, eu mesmo tomo conta. Se tem uma coisa que eu e você precisamos sair daqui nesta noite, é nos sentirmos amados por Ele. Porque mesmo em meio a vazios, a lutas, a toda tempestade, o Espírito dele está sobre mim, está sobre você. Você crê nisso? E é interessante isso porque Mateus capítulo 3, verso 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A representação do Espírito de Deus tocando a terra, se manifestando na terra, é algo muito comum na palavra de Deus. A gente vê na antiga aliança a manifestação do Espírito, e é conhecida isso na teologia como teofania. Ou seja, a manifestação de Deus, quando Deus vem e toca, Deus vem e habita, Deus vem e sela. No Antigo Testamento você não encontra o Espírito Santo habitando em uma pessoa. Ele entra, se apodera, usa, transforma aquela pessoa, mas em algum momento, vou usar um termo aqui que talvez esse não seja o correto, mas é como se a unção saísse. É como se uma autoridade, um poder saísse, e ele voltasse a ter uma vida meramente humana, com as suas experiências, com as suas carnalidades. Mas no dado momento em que ele invoca o Senhor, que clama ao Senhor, que tem comunhão com o Senhor, o Espírito vem e toca. Porém, na nova aliança, quando Jesus veio, e aí toda aquela história que vocês já conhecem, já são professores de escola bíblica dominical, que o véu do templo ele foi rasgado. Ele diz: eu não vou deixar vocês nunca mais sozinhos. A partir de agora o meu Espírito vai habitar em você. E aquilo que eu fiz, ele não falou isso, mas ele está dizendo ao meu coração, e aquilo que eu fiz lá no começo, em Gênesis 1, que mesmo em meio ao caos, o Espírito estava pairando. Aquilo que vocês viram acontecer com Jesus, que o Espírito veio, parou e tocou, vai vir sobre mim e sobre você todos os dias. Nos toca, nos guarda, nos protege, faz morada. Muito mais do que vir sobre mim e sobre você, ele já veio e já nos encheu da presença dele. Gênesis 3, e disse Deus: haja luz. E o melhor, quando ele disse haja luz, a parte B do versículo diz assim: e houve luz. Eu acho isso engraçado, um versículo tão pequenininho, é como se fosse um diálogo, dizendo assim: Natanael, faça alguma coisa. Aí Natanael diz: e eu fiz. E o Senhor diz: haja luz. E a criação respondeu ao comando do Criador. E é bom a gente entender isso, que essa luz em nada tem a ver, por exemplo, com o sol. O sol só vai ser criado dias depois. Então, quando Jesus está falando haja luz, e o texto está respondendo dizendo e a luz foi manifesta, essa luz não tem a ver com o sol. Essa luz não tem a ver com algo que brilha, do ponto de vista de trazer uma iluminação, de mostrar o que é dia, o que é noite, o que é sol, o que é estação, nada disso. Essa luz, ela é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. João 8, verso 12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Apocalipse, verso 21, 23. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Meu Deus, não tem dúvida daquilo que Deus criou. Quando ele diz haja luz, e o texto diz houve luz, ele está dizendo: e agora a minha manifestação está sobre a terra. Agora o meu poder, a minha glória está sobre esse lugar, e eu estou inundando esse lugar.
E quando nós vemos aqui o livro de João, capítulo 12, o próprio Jesus abrindo a boca, dizendo, eu sou a luz. E lá em Apocalipse 21, no penúltimo versículo, capítulo da Bíblia, ele diz assim, não há mais necessidade de sol, nem de lua, nem de nada disso. Porque a luz que outrora foi criada lá em Gênesis 1, ela está resplandecendo hoje. Independente da criação. Deixa eu te dizer um negócio que eu aprendi lendo isso aqui. Aquilo que o Criador fez em mim e você não depende da manifestação da criação aqui na terra. E a gente, enquanto ser humano, a gente fica esperando o tempo inteiro que a natureza fale, que a natureza revele. Abre parênteses, ela fala, ela revela. Mas eu e você, como obra das mãos dele, nós precisamos ser os primeiros a declarar quem ele é. Porque quando ele nos criou, ele colocou essa glória, essa luz sobre mim, sobre você. Eu gosto que em um dado momento aqui na Bíblia ele vai dizer assim, haverá quem pregue. Nós vimos isso ontem um pouquinho, o próprio Isaías, quando foi colocado numa outra visão diante do Senhor, ele diz assim, uau, como eu sou imundo, como meus lábios são pecadores, como eu estou no meio de pessoas que estavam no meio de pessoas assim, agora eu estou aqui contemplando agora do Senhor de outra maneira. Eu preciso ser curado. E a Bíblia diz que vem do trono dos céus uma luz. Os anjos do Senhor trazem uma brasa. É uma tradução ridícula, essa brasa, mas na verdade está pegando a luz do trono de Deus e colocando em Isaías, para que ele possa agora viver aquilo que está no trono dos céus. Para que ele seja não apenas, quando a gente fala de brasa na nossa cabeça, a gente imagina algo que vem, toca, a gente na nossa cabeça imagina até uma fumacinha saindo da boca de Isaías. A gente imagina isso, eu já imaginei isso, mas eu já redesenhei isso na minha mente, dizendo assim, não é essa fumacinha saindo não, é uma glória tomando ele de uma forma tal que ele diz, uau. E aí no próximo momento já vem assim, agora eu preciso fazer as coisas, eu preciso trazer à existência as coisas, eu preciso enviar alguém. Ele mesmo levanta dizendo, envia a mim. Envia a mim. Eu sou o primeiro, porque eu estou cheio dessa glória do Senhor. Quando Deus criou lá em Gênesis e disse, haja luz e houve luz, essa luz precisa estar dentro de mim e de você. Se a gente se mover por uma luz guiada pelo sol, a gente só vai brilhar de dia. Aí alguém vai dar logo uma ideia. Já sei, vou fazer uma bateria para captar a luz de dia e guardar a luz de noite, para que à noite eu possa estar preparado com energia para fazer isso. É uma comparação ridícula, mas para você entender, independente daquilo que está do lado de fora, existe uma luz aqui dentro, que precisa brilhar de dentro para fora. Provérbios 8, 22, veja que forte isso. Provérbios 8, 22, a manifestação de quem é verdadeiramente a luz. Provérbios 8, 22. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem um pó com a qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não voltassem à sua origem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava do seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam agora, meus filhos, como são os felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa,
pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Essa luz que foi criada hoje, na minha vida e na sua vida, é representada pela presença de Jesus. E a gente precisa viver nessa presença, nessa luz. A gente precisa tomar uma ousadia, uma coragem, uma intrepidez. Precisamos ser tomados de uma força, que a gente precisa bater no peito e sair por aí dizendo a todo mundo em grande voz alta, dizendo: a luz do mundo está em mim. A luz que brilha em mim depende daquilo que está do lado de fora. Eu não vivo por circunstância, eu não vivo por aquilo que os meus olhos estão vendo. Porque meus olhos foram criados depois. Antes foi criada uma luz enxertada dentro de mim. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo por uma palavra. Eu sei que é difícil pra caramba, mas é isso que a gente precisa viver. É isso que a gente precisa viver, porque a criação é assim. Senão a gente, enquanto criatura, a gente vai sempre modelar o Criador de acordo com aquilo que a gente está vendo aos nossos olhos, mas não. A modelagem do Criador é sobre o que Ele é verdadeiramente. E para entender o que Ele é, somente a Bíblia, do ponto de vista de letra, não vai adiantar. É por isso que a gente diz, quando for ler a Bíblia, ore. Para que o escritor, isso é lindo demais, é a única obra-prima, a única obra escrita de que o autor está do seu lado quando você lê. Você vai na livraria, lança, eu fico louco quando entro na livraria. Eu pego um, pego outro, pego um, eu digo, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Eu me lembro dos 5 que está lá em casa que eu não li ainda. Aí eu digo, não vou levar isso aqui, não, vou levar só 2. Aí fico com aquele negócio, mas eu olho assim, meu Deus, que coisa boa isso aqui. E eu gostaria de fazer perguntas, de estar com o cara que escreveu aquilo para poder tirar algumas dúvidas, perguntar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem o rico prazer e oportunidade daquele que fez estar do meu lado e do seu lado, respondendo as minhas perguntas, as suas perguntas, as nossas dúvidas. Gênesis capítulo 1, verso 4. E viu Deus que era boa a luz. Com esse entendimento do que é a luz, haja luz e a luz houve. E ele viu que aquilo que ele fez, que era ele mesmo, lançado sobre a terra, a unção, a glória dele, era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, dizendo, olha, tem eu e tem o que não é eu. Tem a minha presença, a minha glória, o meu poder, e tem aquilo que não é isso. Isso não tem nada a ver com escuro, não tem nada a ver com o sol. O sol é daqui a pouco. Daqui a 15 minutos a gente fala sobre o sol. Ele está dizendo, olha, vai haver aqueles que vão enxergar a luz, mas vai haver aqueles que vão estar naquilo que a gente chama de escuridão. Mas porque para a gente escuridão é um lugar escuro que a gente entra. A escuridão não tem a ver com um lugar escuro que a gente entra. Porque sabe qual? A escuridão, para mim, ela tem um grande problema. Eu vou te dizer qual é. Você consegue andar na sua casa com tudo escuro? Eu consigo. Por quê? Porque eu conheço. Então tem como você enxergar na escuridão. Tem como você se mover na escuridão. Tem como você achar coisas na escuridão. Tem como você não ficar perdido na escuridão. Dá para a gente fazer uma analogia aqui até 22 horas. Do que você pode fazer na escuridão. Mas o Senhor não nos chamou para a escuridão. Ele disse, eu criei a luz. E eu vi que a luz é boa. E em dado momento ele vai dizer assim, olha, esse coloca diante de vós a bênção ou a maldição. Ele não indica, ele diz assim, olha, escolha, pois, a bênção. É a mesma coisa que está escrito aqui. A luz, ela é boa. Vai haver a diferença entre a luz, a minha presença, e aquilo que não é a minha presença. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É o primeiro momento que você vê Deus nomeando alguma coisa. E só dá nome quem tem autoridade, quem tem poder. Deus pega
Adão diz assim, agora eu vou botar você para você começar a nomear as coisas aqui agora. Nomear os bichos, nomear as coisas tudo aqui. Porque ele deu autoridade para o homem. Quem bota o nome no filho é o pai e a mãe, que tem autoridade sobre ele. Para botar nome tem que ter autoridade, guarde isso no seu coração. Para nomear tem que ter autoridade. Às vezes você pega uma receita e faz um bolo, faz um negócio maravilhoso, e tem lá, receita da vovó Expedita. Aí você faz aquele bolo e diz assim, não, eu não vou botar só 200 gramas de chocolate não. Eu vou botar 400 gramas e vou botar mais 3 coisas aqui. Quando o bolo ficar pronto, você vai dizer, esse bolo não é o bolo da vovó Expedita. É o bolo da Elinalva, é o bolo de Val, né? É o bolo de cada um. Ou seja, quem é dono, quem tem autoridade, nomeia. Ele está dizendo, ele fez e chamou isso dia e chamou isso noite. Só lembrar, não tem nada a ver com sol e com lua ainda. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. E ele chamou isso sol, ele chamou isso de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E é interessante você ver aqui toda a referência sobre dia, ele diz assim, e começa com a tarde, para depois vir a manhã. E para a gente, esse negócio é meio ilógico, porque é melhor começar com o dia e depois vir com a noite. Mas para ele, assim, começa com a tarde e depois com a manhã. É porque ele está dizendo, não tem nada a ver com o negócio de sol, de lua, de estação, não tem nada a ver com o que vocês estão vivendo aqui. É tanto que o próprio judeu, quando ele comemora um dia, o dia para o judeu, ele começa no final da tarde. Porque ele entende o que está escrito aqui, ele entende que a dinâmica de Deus, do propósito de Deus, claro que aí ele botou uma religiosidade violenta em cima disso, mas ele está dizendo, olha, começa de tarde e vai acabar no outro dia de tarde. Verso 6, e disse Deus, haja uma expansão, algumas bíblias estão falando, um firmamento, no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí ele lança uma ordem assim, haja um firmamento, haja uma expansão, haja uma separação no meio das águas, e separe água de água. O que foi que eu estava vendo hoje? Foi o... Não, mas a gente estava assistindo hoje de manhã um negócio que o rapaz estava remando, né? Foi Esporte Espetacular aquele negócio, acho que foi, né? Estava remando e ele entrando por um rio, e aí chegou no final do rio. Você assistiu, Rodrigo? Está balançando a cabeça aí? Pronto. Chegou no final do rio, aí você vê o rio todo clarinho e depois veio outro rio todo marrom. E o cara meteu um drone de cima para olhar a coisa mais linda. Uma água não se misturava com a outra. E eu ficava imaginando, eu no meu coração falando comigo mesmo, a briga daquelas duas águas. A água marrom chegava e dizia assim, eu quero entrar aqui, você. Aí a outra dizia, não pode não, passa direto você. E não se misturava. E quando eu vejo um texto desse aqui, diz assim, haja separação entre águas e águas. Aí quando eu vi essa reportagem, eu digo, eu entendi o que é separação entre águas e águas. Porque a água para mim, quando eu botava uma água e misturava com a outra, para mim ela misturava. Mas não é bem assim não. O Criador tem capacidade de misturar até aquilo que para a gente mistura, de separar até aquilo que para a gente não consegue separar. Porque Ele é o Criador e Ele pode tudo, irmão. Deus pode tudo. Aí tem que parar de modelar Deus com aquilo que Ele faz aqui na terra e dizer, eu sei que o Senhor fez isso aqui, mas assim, aquilo mais que você pode fazer em mim que eu estou pronto para viver tudo isso. Verso 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento com as águas que estavam por cima. E assim foi. Meu Deus do céu. Ele separou as águas de cima das águas de baixo. Esse firmamento aí é como se a gente fosse desenhar na sua cabeça, nesse momento aí do segundo dia, ele está fazendo o globo terrestre. Ele está dizendo, vai ter algo que vai ficar por cima, vai ter algo que vai ficar por baixo. Você sabe qual é um lugar que o homem menos conhece? É o fundo da água. É o fundo do oceano. Ele conhece mais o céu do que o fundo do oceano. O homem não sabe o que é isso aqui. É tanto que a Petrobras disse, cantou uma vitória retada porque entrou no pré-sal, mas depois descobriram que ali está só o comecinho. Ainda tem muito mais coisa que não sabe nem o que é que está acontecendo.
E de vez em quando desce um maluco, como desceu um dia desse, numa cápsulazinha controlada por controle remoto, um joystick, parecendo um joguinho de criança, com um bocado de gente. Daqui a pouco a pressão chupou ele e não ficou nada dele. Porque o homem não conhece o fundo do mar. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma separação das águas de cima das águas de baixo. Não vou entrar nesse negócio agora não, para a gente não ficar doido. Mas tem uma água de cima e tem uma água de baixo. É o que a Bíblia está dizendo. E ao firmamento Deus chamou céu. E passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Por que ele não diz passou a manhã e a noite e foi o segundo dia? Ele diz porque passou a tarde e passou a manhã. A gente está falando da luz, da presença dele. Verso 9. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E olha que interessante. E assim foi. A palavra que ele deu, o comando que ele deu: pega essas águas aí, ô globo terrestre. Você aí, pega essa parte toda que está aí debaixo aí, junte isso aí tudo, separe o que está em cima no céu e o que está em terra, e apareça uma parte seca. E a parte seca Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. No terceiro dia, Deus pegou esse globo que estava criado e diz assim: agora vamos fazer terra e vamos fazer várias partes de água. E chamou isso mares. E viu que era bom, o verso 10. E o verso 11 diz assim: e disse Deus: cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E olha que curioso, e assim foi. Aí alguém pega a Alice de 8 anos de idade na escola e faz uma pergunta idiota, ridícula para ela. Diz assim: Alice, quem nasceu primeiro, a semente ou a árvore? Aí ela diz: a árvore, porque Gênesis capítulo 1, verso 11, Deus deu uma ordem: crie a árvore. Mas lá na frente alguém pode perguntar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ela vai dizer: óbvio que foi a galinha, porque verso 16, 17, 18, não sei, vai dizer aqui: e Deus criou os animais. Então não tem dúvida, quando ele separou terra e mar, ele foi e criou e colocou nessa terra, ele colocou árvores, vegetação, carregadas com sementes. É interessante que ele diz assim: cada uma produza de acordo com a sua espécie. Aí você vê que até no mundo vegetal tem uma organização e uma espécie, ou seja, cada um dando aquilo que é próprio. É como se ele dissesse assim: olha, amêndoa, não queira dar morango. Olha, abacaxi, não queira dar melancia. Vocês conhecem a planta baunilha? Alguém conhece a baunilha? Já viu uma planta baunilha alguma vez na vida? Eu nunca vi. Hoje eu tomei um susto. Hoje eu fiquei na televisão. Foi o Globo Esporte de manhã e depois foi aquele negócio rural, como é o nome? Globo Rural. E eu vi a mulher explicando num fazendeiro como é uma plantação de baunilha. Eu fiquei impactado. Eu digo: já joguei tanta fora baunilha que eu nem sabia que era aquele negócio. Em minhas terras, amém. Eu recebo a palavra, Senhor, lançada sobre ela. Amém. Nas terras de meu pai, de meu sogro, onde eu andava assim, havia um mato, parece com isso aqui, ó. É um caulezinho assim, ó. É um caule e chega até 40 metros, ele ramifica, 40 metros, vai, sobe. Parece um negócio desse assim, só que mais grosso, ó. E rama. Aí você olha e você diz que é mato. Você mete a facada. E quando eu olhei, eu tomei um susto. Parece que foi R$60 um quilo. Eu digo: meu Deus do céu, eu vou plantar esse negócio? Vou plantar esse negócio a partir de hoje. E minha sobrinha de 12 anos de idade diz assim: tio, no Brasil não tem baunilha. Eles têm aqui, ó. O Embrapa acabou de descobrir aqui, em um bocado de lugar do Brasil, a baunilha de qualidade agora. E eles pegam aquilo, cortam aquilo, né? Bota para secar,
Depois eles cortam o caule. Quando abre o caule, já está as sementinhas tudo pronta. A sementinha tudo preta. A sementinha tudo preta. É só ir tirando assim e pronto. Maravilhoso. Mas por que foi que eu falei isso? Porque Deus, quando criou, Ele diz assim: eu vou criar as coisas corretas e certas. E tudo vai ter um processo, vai ter uma organização, vai ter uma ordem. Não vai ser as coisas de qualquer jeito, não. E tem coisas que a gente precisa conhecer para saber, porque se a gente não conhece, a gente só come o resultado, o que os outros dizem. E eu fiquei feliz hoje, quando eu descobri como era a baunilha. Eu assumi um compromisso, eu vou tomar um sorvete de baunilha para poder me lembrar disso esses dias. Cubra-se a terra de vegetação de acordo com as plantas, verso 11, e as árvores que produzam segundo as suas espécies, e assim foi. Verso 12, a terra fez brotar a vegetação, plantas que deem semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Eu fico imaginando Deus contemplando tudo isso. Eu fico imaginando na minha infinita e ridícula capacidade de imaginação, imaginando o Criador dando uma palavra, vendo que a luz respondia, Ele mesmo respondia aquilo, e Ele contemplava a obra das mãos dele. E via que tudo isso era bom. E passaram-se tarde e manhã, e foi esse o terceiro dia, o dia que Ele fez terra, mares e toda a vegetação. Verso 14, vamos para o quarto dia, o quarto ano, o quarto tempo no tempo de Deus. Disse Deus: haja luminares no firmamento, nos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Agora apareceu o sol. Agora ele deu uma ordem no quarto dia, diz assim: bota aí agora elementos, firmamentos que estejam no céu, e ele vai servir para separar dia e noite, e ele vai ser sinal de estação, de dias e de anos. É porque hoje a gente olha para um calendário que nós conhecemos, chamado calendário gregoriano. Para a gente é muito simples entender isso. Mas naquela época, quando começou ao povo olhar para o céu e viu um bocado de coisa no céu, não entenderam nada. E começaram a olhar e observar o céu, dizendo assim: tem umas coisinhas ali que brilha, pequena, e tem uma maior. E essa maior, uma hora ela aparece, outra hora ela some. E alguém começou a dizer: quando ela aparece, fica tudo claro. Quando some, fica tudo escuro. Mas quando some, aparece também outra. E aí começou a observar aquelas coisinhas pequenas, vai para lá, vai para cá. Tudo que Deus cria, preste atenção nisso. Tudo que Deus cria é lindo, perfeito, maravilhoso, não tem nada vazio, não tem nada sem forma, não tem nada desqualificado, tudo tem um propósito. E assim é o sol, a lua e as estrelas. Só que tem um problema aí. A gente às vezes adora tudo isso. Às vezes a gente estabelece sobre isso aí um altar de adoração sobre os firmamentos que Deus estabeleceu no céu. Eu fico impactado quando Jesus nasceu, quem guiou foi as estrelas. Quem mostrou a direção foi as estrelas. Então o céu anuncia, fala aquilo que Deus quer. É tanto que vocês veem aí no livro de Apocalipse, quando a gente vai começar a estudar isso, ele vai dizer: olha, comece a observar os céus, ele diz. E vai haver um momento que a lua se tornará em sangue. E quando isso acontecer 2, 3, 4 vezes, 20 vezes, você saberá que tem algo para acontecer. De vez em quando você vê no jornal aí, William Bond dizendo: atenção, atenção, olha aí, o céu hoje está todo vermelho. Aí você diz: que bom, que maravilhoso, que lindo. Aí quando você lê a Bíblia, você diz: mais um sinal da vinda do Filho do Homem. Porque o céu está anunciando a criação, a criatura, o Criador está anunciando através da sua criação para a criatura que Ele está no controle de todas as coisas.
e sirvam de luminares, verso 15, no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar luz das trevas. E Deus viu que era bom. E eu gosto desse texto, diz assim, ele criou tudo isso para que esses firmamentos possam governar dia e noite. Eu não posso passar rápido por esse texto aqui. Até nos céus, até na criação de Deus, no firmamento, no céu, está dizendo, existe governo, não tem nada fora de ordem. Quem vai governar o dia é o sol. Quem vai governar a noite é a lua. E quem vai governar a terra? Verso 20. Daqui a pouco a gente responde. E disse Deus. Encerramos aí o 4º dia, né? Passaram-se manhã e tarde, e esse foi o 4º dia, em que ele fez estrelas, sol e lua. Verso 20. E disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voe aves sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie. Que Deus organizado esse, viu? Não faz nada bagunçado. E todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os... Meu Deus do céu, a primeira vez que ele libera uma bênção sobre a sua criação. Eu não posso passar rápido por isso aqui. Quando ele criou as aves e os animais aquáticos, ele diz assim: agora eu vou abençoar vocês. E sabe qual foi a bênção que ele deu? Está escrito aí na sua Bíblia. Então os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem. Bênção da fertilidade e da multiplicação. A primeira bênção que Deus entregou sobre a criação. Fertilidade e multiplicação. Não sei como é que você recebe esse negócio aí, irmão. Primeira bênção que ele lançou sobre a criação, diz assim: vocês são abençoados. Com que bênção? Com a bênção da fertilidade e da multiplicação. Sabe o que é fertilidade, irmão? Sabe o que é fertilidade? Aquela terra que Deus vai me dar sobre a palavra, que Ele já colocou no meu coração e confirmou com o Val hoje. Eu vou plantar um negócio ali. Se eu pegar aquela terra de qualquer jeito, não pegar aqui, eu vou jogar aqui, ela pode não dar. Porque existem terras que não são férteis. Mas eu posso olhar e dizer assim: não, um terreno desse eu não posso desperdiçar. Eu vou lá, vou tirar a erva daninha, vou cavar, vou ver se tem pedra, vou preparar, vou adubar, vou deixar pronto, vou deixar ela num estado de fertilidade. Para quê? Para que tudo que tocar seja abençoado. Eu não sei como é que você reage a isso. Se você entende que você é criação de Deus, existe uma bênção também sobre você. Daqui a pouco você vai ver aqui, estou dando spoiler, estou adiantando aqui. Mas a mesma bênção que ele está dizendo assim: e abençoou os animais, e diz assim: agora vocês têm uma bênção da fertilidade e da multiplicação. Ou seja, vocês da água e vocês da terra aí, preste atenção, vocês vão acasalar vocês, homem e mulher. Vocês vão dar filho, vocês vão procriar. Ou seja, eu dei a primeira, eu lancei o primeiro, eu fiz isso aqui. Daqui para frente, eu estou entregando o governo a vocês, para que vocês multipliquem, porque existe uma bênção guardada aí dentro do coração da ave. Por enquanto é da ave, não é de mim e de você não. Da ave e dos peixinhos. Entendeu aí? É por isso que o peixinho, quando encontra com a peixinha, cada um libera o seu ovo. E eu perdi aula de geografia, não sei como é que funciona essa parte de reprodução dos peixinhos, mas tem um negócio do ovíparo e tal. É um negócio complicado, mas é porque as coisas são organizadas da parte de Deus. É ciência, né? Biologia, misericórdia. Eu estou condenando realmente porque eu não sei esse negócio direito. Isso, a depender da espécie. Obrigado, pastor. Então,
O que importa é o seguinte, que existe uma bênção da fertilidade e uma bênção da multiplicação. E Deus os abençoou dizendo, seja fértil e multiplique, encham as águas dos mares e multiplique as aves da terra. Então diz assim, olha, vocês da terra e vocês do ar, comecem a multiplicar e dar fruto. E passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 5º dia. Então no 5º dia Deus criou os animais da água e criou os animais das aves, dos céus, os animais aéreos, passarinho, urubu, periquito, tudo isso aí. Alguém pergunta, e Deus criou o urubu? Criou. Verso 24, e disse Deus, produza a terra seres vivos, em algumas Bíblias vai dizer alma vivente. Como é que está na televisão? Alma vivente, produza alma vivente, produza seres vivos. Aí é o primeiro lugar da Bíblia que você vê falando sobre alma vivente, que aqui ele está criando animal terrestre. Quando ele criou animal, ele já criou alma vivente. Em um dado momento lá na frente, nos próximos 2 ou 3 domingos, a gente vai ver se a gente estudou sobre isso. Quando ele criou o homem e que ele formou o homem do pó da terra e soprou o espírito no homem, e quando o espírito tocou no corpo do homem, depois que ele vai dizer, e aí o homem foi feito alma vivente. Naquele momento, o homem só se tornou alma vivente quando recebeu o Zoe, o Espírito de Deus. Mas com os animais foi diferente. Os animais, ele já cria o animal como sendo alma vivente. O que é que eu aprendo aí? É que o animal não tem espírito. Mas vamos para frente, para não dar um nó na cabeça de vocês agora, que eu não quero. Produz a terra seres viventes, alma vivente, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E aí, nesse 6º dia, ele começou a criar os animais da terra: cachorro, gato, cavalo, boi, leão, leopardo, animais selvagens, diga um selvagem, jacaré. Não, jacaré foi no outro dia, que foi aquático. Quer dizer, não sei jacaré se foi nesse ou foi no outro, porque fica metade da terra, metade da água. Também não tem problema, se foi antes, se foi depois. Leão, pronto, tudo isso aí foi nesse dia. E assim foi. E o verso 25, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. Ou seja, cada um de acordo com a sua espécie. E viu que era bom. Verso 26. Então disse Deus, façamos para tudo. Façamos. O que é façamos? Aí agora ele está dizendo que ele não estava sozinho nesse negócio. E esse façamos revela algumas coisas. Primeiro, revela a trindade. Deixa eu ler alguns textos para vocês. Gênesis 11, 7, diz assim, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Trindade, lá em Babel, quando estava todo mundo, nunca preguei Babel com vocês, mas vou dar umas revelações poderosas de Babel para vocês. Quando ele olha aquela confusão toda, ele diz assim, desçamos, façamos, vamos e confundamos. Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe uma clareza de que nesse momento, quando ele se coloca dizendo assim, olha, façamos, ele está revelando que ele não estava sozinho e que tinha uma trindade sobre isso. Ele diz, façamos agora o homem, a nossa imagem. Isso é muito forte, a nossa imagem, porque quando você pegava um rei, quando ele tomava um lugar, a primeira coisa que ele fazia era mandar levantar uma estátua, uma escultura, para dizer que aquilo ali era dele. Você pega um César da vida que estampava o dinheiro e botava o selo dele, tanto que o próprio Jesus depois diz assim, deem a César o que é dele. Porque ele estampou o direito, a autoridade, a imagem dele para mostrar quem é a autoridade.
Quando ele está falando assim, faça o homem a nossa imagem, ele está querendo dizer a mesma autoridade que eu tenho. A mesma autoridade. Imagem aí é retrato e sinônimo de autoridade. Ele nos criou com a mesma autoridade. Preste atenção nisso. Façamos o homem a nossa imagem. E essa imagem, a gente usa essa imagem de representação em muitos momentos, em muitos lugares. E o povo, quando entendeu que a imagem representava a autoridade, ele começou a usar isso e de alguma forma substituindo a presença de Deus. Em um dado momento, olham para Moisés e dizem assim: vamos construir um Deus que a gente possa falar, que a gente possa conversar. Um Deus que tenha osso, que tenha cabelo, que tenha cabeça, um Deus que a gente possa ver. Enquanto Moisés foi conversar com o Senhor, apertaram Arão, Arão foi lá, tomou aquelas joias todas das mulheres e levantou aquele bezerro de ouro. Ou seja, hoje é muito comum a gente ver a construção de imagem. Quando a gente fala assim, imagem, não associe logo a imagem de uma escultura, de uma igreja, que não tem nada a ver com isso. Porque a gente cria muitas imagens para substituir a presença de Deus na nossa vida. Existe uma advertência clara do Senhor, Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada que você idolatre. Tira a sua cabeça quando fala disso, naquele negocinho de barro. Não é só aquilo, não. Que a gente colocar a culpa só naquilo é muito fácil. Que aí você aponta que o problema está no outro, naquele rapaz lá que frequenta aquela igreja, mas não tem nada a ver com isso. Só. Não faça para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, se eu criei tudo isso, se você fizer uma representação de imagem para lembrar de mim, para me adorar, para dizer, isso aqui está me lembrando o tempo todo, eu vou criar uma representação daquilo que eu fiz, você vai estar adorando a criação. Mas nós precisamos adorar o Criador. Verso 5 de Gênesis capítulo 20, continuando. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados do seu pai, até a 3ª e 4ª geração daquele que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não se prostre diante disso, nem preste culto a ele. Quando a gente fala de imagem, muitas vezes a gente cria uma imagem sobre um homem. Não é sobre uma escultura, não é só sobre dinheiro, é sobre uma pessoa. A gente olha e diz assim, não, o problema do país vai resolver quando fulano entrar no poder. Isso é idolatria. Meu problema financeiro vai resolver quando meu chefe fizer isso e aquilo. A gente vai estar sempre adorando e entregando o poder e a autoridade à criação. Porém é o Criador que precisa fazer alguma coisa. E o que ele fez, já está tudo feito, porque ele foi dia a dia fazendo uma coisa de cada vez, com a ordem, com decência, com a organização, tudo segundo a sua espécie. E chegou a hora que ele fez a mim e a você. E quando ele nos fez, ele juntou a Trindade para fazer algo à imagem dele, com poder e autoridade que ele tem. Conforme a nossa semelhança. Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Mas como é que Deus nos criou a semelhança dele? Eu não consegui pegar aqui, eu posso passar depois do grupo, para você ver a semelhança nossa com Deus. Em muitos versículos bíblicos você vai ver a cabeça de Deus, o olho de Deus, e Deus ouviu, e Deus falou, e Deus andou. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano tem, corpóreo, existe em Deus espiritual. É simples isso. E ele continua na parte B do versículo 26. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam sobre o chão. Domine. Domine sobre o quê? Sobre
animais. E o homem pega isso aí e diz assim, Deus me criou para dominar, então eu vou dominar outro homem. Não, não foi isso que Deus falou. O domínio é sobre animais, sobre plantas, sobre vegetação, sobre aquilo que Ele criou. Não se domina homem. E um recadinho para você, não se deixe dominar por homem nenhum. Não se domina pessoas. Pessoas a gente ama. Pessoas a gente acolhe. Pessoas a gente abraça. Pessoas a gente conduz. A gente até exorta. A gente até briga de vez em quando. Alerta, puxa a orelha, tudo. Mas nunca pode ser dominação. Porque biblicamente, quando Deus nos criou, Ele nos criou para dominar sobre os animais. E não sobre pessoas. Verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E é interessante isso, porque também nesse momento aí, Ele não tinha ainda botado pó da terra, soprado no Espírito, nada disso. E aí essa parte anterior aí, e você vai ver, porque meu tempo já estourou, mas no capítulo 2, ele vai dizer assim, no comecinho do capítulo 2, e essa foi a criação de Deus, porém, não caiu ainda chuva sobre a terra, e nenhuma planta ainda tinha dado frutos. Então toda essa criação até agora, eu entendo que, biblicamente está comprovado isso, de que ele é a organização, é a estrutura, que já estava tudo ali. E nessa questão do homem e da mulher também, é a estrutura do homem e da mulher, como se ele idealizasse aquilo e trouxesse a existência para a terra. Mas no capítulo 2 que ele vai explicar como foi a criação do homem, que ele pegou o pó do barro e materializou isso. Até aqui é como se fosse o projeto, a planta. É como se fosse o design 3D, é como se fosse a impressora 3D, é algo que ele estava fazendo, é como se fosse o DNA. Isso é muito precioso, é o DNA que Ele colocou dentro de mim e de você, que não muda, passa geração, passa tempo, e isso não muda. E Ele criou homem e criou mulher. É interessante você saber isso, porque muitas vezes a gente vai discutir sexualidade, e as pessoas vão dizer que a sexualidade foi formada lá em Adão e Eva. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, naquele momento se constituiu a sexualidade e separou homem e mulher. Não foi aqui. Em Gênesis 1, verso 27, quando Deus criou homem e Deus criou mulher. E o verso 28, e Deus os abençoou. A segunda bênção de Gênesis capítulo 2. Porém, é a mesma bênção. Ele diz assim, eu vou abençoar vocês com que bênção? Ele diz aí, sejam férteis e multipliquem. Ô irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu vim aqui nessa noite só dizer isso. Você é abençoado. Existe uma fertilidade e uma multiplicação dentro de você. Aí os homens que estão balançando a cabeça não estão entendendo nada. Estão dizendo assim, para a mulher vale. Mas eu não consigo gerar, só se eu der o esperma. Mas como é que eu vou gerar? É em todas as áreas. Nós somos férteis. Nós somos multiplicadores. Tudo aquilo que chegar à minha mão e à sua mão, nós somos terra férteis. A gente tem que multiplicar. O que chegar na nossa mão, a gente tem que multiplicar. O que chegar na nossa mão, a gente tem que multiplicar. Chega gente, a gente tem que multiplicar gente. Chega dinheiro, tem que multiplicar dinheiro. Chega bênção, tem que multiplicar bênção. O que chegar na nossa mão, a gente tem que multiplicar. A glória de Deus que chega na nossa mão, a gente tem que multiplicar. É por isso que a gente usa esse termo transbordar. Porque aquilo que chega na nossa mão, a gente não pode reter. Porque existe uma bênção que é maior do que eu. Eu fui criado e fui abençoado pelo meu Criador. Se eu não assumir a minha bênção, eu vou estar negando o Criador. Eu vou estar entrando numa teologia humana, dizendo assim, não, mas não é bem assim não, porque Deus nunca se manifestou dessa forma, mas vai se manifestar na minha vida dessa forma. Porque se Ele prometeu, se Ele falou, se eu tenho paz, se eu estou andando segundo aquilo que Ele me colocou, aquilo que Ele me chamou, eu vou prosperar. E Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem. Receba aí no seu coração a bênção da fertilidade, a bênção da multiplicação em nome de Jesus. E Ele diz a mais, encham
e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, nós temos que dominar sobre a criação. Não devemos dominar nem o Criador, nem eu e você, homens, que são a criatura de Deus. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes. Verso 29. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Tudo que está aí é para a gente comer. Aí tem gente que diz: agora eu entendi, não é para comer mais carne, é para ser só vegetariano. Qualquer seminário de vegetariano, o primeiro versículo que está estampado é isso aí. Para mim é uma coisa sem contexto, porque no versículo anterior ele me diz: domine sobre tudo. E depois ele explica em vários momentos isso, pega Pedro lá e diz assim: mas isso aqui é imundo, tal. Mas como é que você diz que isso aqui é imundo, aquilo que eu criei e tal? Aquela conversa comprida toda. 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então pega a carne e come, irmão. Pega o boi, mata. Pega o porco, faz um tocinho, faz um negócio. E não come não, porque é muito gorduroso isso, não vai ficar doente. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o sexto dia. Eu quero parar por aqui hoje. Porque o capítulo 2 você pode ler em casa, você vai entender. Em que ele diz: agora que eu já criei todas as coisas, agora que já está tudo organizado, agora eu vou trazer a existência. É como se no capítulo 2 ele ligasse na tomada, dizendo assim: agora, nuvem, vamos trabalhar. Chuva na terra. Ô, terra, faz aqui, vamos embora. O homem. E aí começa aquele negócio todo e chega até em mim, você hoje aqui, dia 17 de março, a gente aqui na Ruiós, andando com roupa, com tudo isso, porque tudo isso a gente está aprendendo a dominar sobre tudo aqui na terra. Amém? O que é que eu quero que você saia daqui nessa noite com o coração? Deus é o Criador de tudo. Não olha e não modela o Criador sobre apenas a ótica daquilo que está criado. Estabelece uma conexão com Ele, porque antes de tudo existir, Ele colocou a luz dentro de mim e de você. E essa luz é representada hoje através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus. Você e eu temos tudo aquilo que nós precisamos para viver a bênção que Ele já nos deu, de fertilidade e de multiplicação. Fica de pé, vamos orar juntos, para a gente receber, selar essa palavra no nosso coração e a gente sair daqui metido nessa noite. A gente está aqui hoje, sair dizendo assim: eu tenho certeza de que eu sou isso. Se você tem condições, coloca de joelho, vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é fiel, verdadeira, justa. E ela chega na hora certa. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela criação de todas as coisas. E assim como o Senhor olha para tudo e diz que foi bom, nós também queremos te agradecer, porque nós sabemos que a tua criação ela é maravilhosa. E assim como o Senhor olha para o homem e diz que foi muito bom, nós queremos olhar para os nossos irmãos e dizer que é muito bom ter pessoas ao nosso redor. Que a gente possa olhar como o Senhor olha, pensar como o Senhor pensa, que a gente possa verdadeiramente ser a sua imagem, com autoridade, com força, com coragem, com ânimo, que a gente possa verdadeiramente ser a sua semelhança, olhar como o Senhor olha, escutar como o Senhor escuta, andar como o Senhor anda, fazer aquilo que o Senhor faria aqui na terra, no nosso lugar. Nos coloca nessa dimensão, Senhor. E nós queremos de joelho nessa noite nos prostrar e dizer assim: nós recebemos e aceitamos uma bênção que está sobre nós. Uma bênção que já nos ungiu, já nos tocou, e que nós ouvimos isso 200.000 vezes aqui na terra, mas nessa noite essa palavra vai tocar de uma forma diferente no nosso coração. E a gente vai receber o nosso corpo, a nossa vida, como uma terra fértil. Que tudo que chegar vai prosperar, vai crescer e vai multiplicar.
nós liberamos nessa hora, e na autoridade do nome de Jesus, como sacerdote, como autoridade espiritual sobre esse lugar agora, eu decreto céus abertos sobre esse lugar, anjos do Senhor descendo e subindo e tocando a todos nós nessa hora, tocando com a mesma brasa, a mesma labareda que quando Isaías foi colocado diante de algo que pôde contemplar, que é a tua glória, como nós podemos contemplar o milagre da tua criação nessa noite, assim como o Isaías clamou a ele e o Senhor enviou, que o Senhor envie um exército de anjos nessa noite para nos tocar, para dar luz, clareza, entendimento, para que haja uma visão de águia, uma visão diferenciada, para que possamos andar numa nova frequência, num novo tempo, numa nova dimensão, reconhecendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, tomamos posse daquilo que o Senhor já nos deu, que é além daquilo que os nossos olhos veem, é além daquilo que está diante de nós, nos faz enxergar e viver isso nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Eu os abençoo nesta noite, cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, em unidade, que vieram a esse lugar buscar mais do Senhor, ter uma experiência contigo, que seja um tempo de recarga, um tempo de realinhamento, um tempo de entendimento, para que ainda hoje, amanhã, seja lá o dia que for, a gente possa transbordar, viver essa palavra, ensinar isso. Nós somos filhos maduros, nós amadurecemos, crescemos na tua palavra, vamos viver sobre ela. Entre a tua palavra e tudo, nós ficaremos com a tua palavra. Entre todo decreto humano e a sua palavra e as suas promessas, nos importa a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, por nos trazer aqui, por revelar a tua palavra aos nossos corações. E nós aceitamos o toque, o mover do teu Espírito, dos teus anjos sobre nós, nos dando clareza, tocando na nossa mente agora, e quebrando e desfazendo toda visão limitada, quebrando e desfazendo tudo aquilo que a gente não conseguia ver, arrancando agora um véu, uma barreira, aquilo que impedia de contemplar a glória do Senhor. Nós recebemos essa nova visão na nossa mente nessa noite. Nós entramos num lugar de desfrute, de prazer, de alegria, de herdeiro das tuas promessas, porque o nosso Pai, o nosso Criador, Ele é fiel, e aquilo que Ele criou é bom, é maravilhoso. E o Senhor nos fez muito, muito, muito precioso aqui na terra. Muito obrigado, meu Pai. Queremos apresentar os nossos familiares agora, os nossos entes queridos, cônjuges, filhos, em nome de Jesus, que haja paz sobre eles, que haja guarda, proteção, mover do teu Espírito sobre cada um deles, que haja libertação, que haja discernimento, que o Senhor toque eles de uma forma tal que a gente nem entenda, que a gente só faça dar risada, e só faça contemplar aquilo que o Senhor começa a fazer ainda mais a partir de hoje, na vida dos nossos familiares. Eu creio nisso, ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, um tempo novo, um projeto novo, do teu Espírito sobre cada casa, cada família, cada casamento, cada relacionamento, em nome de Jesus. Que haja prosperidade na vida profissional dos teus filhos, que haja talentos, dons, visão de expansão de águia, novos clientes, novos projetos, que haja, Senhor, promoções, que haja o mover do teu Espírito. Usa aquilo que for necessário para trazer à existência aquilo que já existe nos céus, mas na nossa visão limitada nós não conseguimos ver ainda. Nos mostra diante de nós, claro, para que a gente possa adentrar nesse lugar. Em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós selamos aqui na terra, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus a nossa bênção, a nossa vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer amém? Comece a profetizar sobre a sua vida aí. Já vai acontecer, eu tomo posse, vou viver isso. Aleluia, aleluia. Eu sou mais do que vencedor, viu, irmão? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Você é todo poderoso, porque você é a imagem e semelhança dele. Amém? Quinta-feira, terça-feira, nosso culto, né? Vamos estar aqui, terça-feira, cultuando ao Senhor. Coloca no seu coração a vontade, o desejo de estar aqui, quinta-feira, terça-feira. Na quinta-feira, nós vamos acabar o nosso curso de cooperadores, tá certo?
Aquelas 2 aulas que ficou, a gente vai fazer. Se empenhe, por favor, para estar aqui na quinta-feira, para a gente concluir aquelas aulas e a gente encerrar esse ciclo aí, para avançar com aquilo que o Senhor tem ainda para fazer conosco. Amém? Algum aviso mais? Né? Nós temos aí os nossos dízimos, ofertas. Se você pix@souruios.com.br, tem um envelope ali, o gasofilácio, você pode aí, em qualquer tempo colocar o seu envelope ali no gasofilácio. Eu quero orar, Pai, na autoridade do nome de Jesus, sobre aqueles nessa noite que vão ofertar, que vão dizimar, que haja, Senhor, o desprendimento do Teu Espírito, que haja clareza, o entendimento, Senhor, de que tudo que nós somos, que nós temos, é Seu. É o Senhor que faz tudo em todos e opera sobre todos, nos dá essa consciência, essa clareza, toca na nossa mente para poder nos dar a clareza de que o Senhor é quem nos dá. Primeiro o Senhor nos deu, e o que nós fazemos é agradecer, é reconhecer o Teu amor, o Teu zelo, o Teu cuidado, a Tua prosperidade, a Tua provisão. E o Senhor tem nos feito prosperar, e assim nós iremos investir cada vez mais na Tua obra, no sustento da Tua obra aqui na terra. Como temos orado, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Encontre em nós os Teus ajudadores, os Teus cooperadores, homens e mulheres que querem prosperar financeiramente, que estão dispostos a ser servos fiéis, idôneos na Tua casa, e que o Senhor prospere a obra da mão deles, Senhor. Que o Senhor traga do norte e do sul, vento dos 4 cantos, que toque sobre cada um de nós, nos faz prosperar para a glória e honra do Seu santo nome. É o que nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Um último aviso, se você porventura não puder cumprir a escala, tem a escala, não tem lá dos voluntários? Aí tem lá, Milena, hoje vai louvar. Se Milena não puder louvar, é só um exemplo, viu? Milena vai pegar o telefone, o WhatsApp, vai ligar para o pastor Renato e para a pastora Renata e vai dizer, pastor Renato, pastora Renata, eu não vou poder hoje para escala. Pronto, aí a gente vai resolver o que é que vai fazer. Não é para vocês ligar para o outro irmão e botar o outro irmão no seu lugar. Ah, mas a gente sempre fez assim na outra igreja. A partir de hoje, vocês estão ouvindo claramente de mim, pela 20ª vez, não procure ninguém para trocar de escala. Procure o pastor Renato e a pastora Renata e diga que você não pode. A gente vai abençoar, orar pela sua vida, não vai reclamar, não vai amaldiçoar você, não vai fazer nada disso, vai orar pela sua vida e a gente vai arranjar alguém que substitua você. Amém? Ah, mas eu quero ajudar. Quer ajudar? Procure o pastor Renato e a pastora Renata e comunique que você, por algum motivo, não pôde. Amém? Um beijo no seu coração, amo vocês, viu? Dê um abraço no seu irmão aí e diga a ele, você é próspero, viu? Você é fértil, em nome de Jesus. Lembrar da camisa, a gente